É hora dele, do Tabuleiro Eleitoral com Pedro Duran. E o tabuleiro de hoje tem como base os dados divulgados pelo IBGE na última semana, que revelam que só 2 cidades brasileiras que não são capitais têm mais de 1 milhão de habitantes. Vamos ver então como é que está a corrida, onde? Em Guarulhos e em Campinas, 2 cidades aqui do estado de São Paulo, Pedro. Isso, o estado de São Paulo foi o único que conseguiu emplacar nessa lista das cidades gigantes do Brasil. 2 cidades, né? As outras 13 das 15 totais dessa lista são capitais brasileiras. E aqui em São Paulo nós temos Guarulhos e Campinas como as cidades que conseguiram alcançar mais de 1 milhão de habitantes nessa nova projeção do IBGE que foi divulgada. A gente vai começar então mostrando o cenário de Guarulhos, Carol, porque por lá a gente tem o prefeito que não pode mais ser reeleito, que é o Guti, e que decidiu apoiar o George Wilson, que é o xerife do Republicanos, e tem feito campanha para ele. A gente tem o Lucas Sanches do PL aqui com 15% em terceiro lugar, ele que é a escolha bolsonarista para essa eleição. Mas quem lidera mesmo é o Eloy Pietá. O Eloy Pietá foi prefeito por 2 mandatos lá em Guarulhos, tem hoje 28%, está na liderança segundo o índice CNN, mas é bom lembrar que ele é um dos fundadores do PT e deixou o PT no início desse ano dizendo que o Partido Republicano dos Estados Unidos era mais democrático que o PT, criticando o partido internamente, mas tem uma boa aprovação lá em Guarulhos e está disputando contra essa ala do atual prefeito, que é o Guti, do PSB, que teve 2 mandatos aí e conseguiu avançar na popularidade, agora tentando emplacar um aliado dele, que é deputado estadual. Saindo então da grande São Paulo, vamos para o interior do estado. Lá em Campinas, qual é o cenário, hein, Pedro? Lá em Campinas nós temos um prefeito candidato à reeleição, que é o Dário Saad, que está com 34%. É curioso como nessa eleição em 2024, Carol, a gente tem boa parte dos prefeitos candidatos à reeleição liderando as eleições nas principais cidades brasileiras. Nas capitais, a cada 4 prefeitos que tentam a reeleição, 3 estão ou empatados ou disparados em primeiro lugar. E só 1 a cada 4 está fora desse primeiro pelotão aí das eleições. E nas cidades do interior, as grandes cidades, esse cenário se repete. Então, não é surpresa ver o Dário Saad com 34%, liderando essa disputa, na frente do Rafa Zimbaldi, do Cidadania, que tem 21%, e do Pedro Torinho, do PT, que é um deputado jovem, que está com 14%, está tentando ainda conseguir construir a imagem dele. É bom lembrar que Campinas é uma cidade de um cinturão mais conservador do interior de São Paulo. Então a tendência acaba sendo sempre você eleger candidatos políticos que tenham um perfil ou mais de centro ou mais de centro-direita. Que era justamente o ponto que eu ia trazer para a tua análise também, hein, Pedro. Em que medida a realidade da capital, por vezes, ela também é refletida no interior? Ela tem um reflexo bem significativo. Há alguns lugares que são meio sui generis, como por exemplo Belo Horizonte em relação a Minas Gerais, porque Minas você tem muitas cidades pobres do interior que tem um perfil diferente do da capital. No caso da Bahia, por exemplo, Salvador é mais conservadora do que o interior e do que o estado da Bahia como um todo. Então você tem vários governos do PT na Bahia, mas você tem cidades como Salvador, onde você tem prefeitos da ala mais conservadora, mais de direita. No caso de Campinas, você teve Jonas Donizete, do PSB, como um prefeito que ficou bastante tempo lá, é reconhecido, foi até presidente da Confederação Nacional dos Municípios, mas ainda assim é uma cidade com um perfil mais conservador. Então, a regra é que, de certa forma, o cenário na capital esteja relacionado com o cenário no interior, mas ainda assim, mesmo desta forma, é preciso olhar individualmente para cada cidade, porque há lugares como São Paulo, por exemplo, onde você tem ora à esquerda, ora à direita, e esse pêndulo vai oscilando para os 2 lados. Pedro Duran trazendo para a gente todos os dias agora, tabuleiro eleitoral. Estamos aí de olho no primeiro turno das eleições. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Até já. Até já.